Escola Bíblica, e na aula de hoje nós estamos na sala dos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E antes de adentrar a nossa lição propriamente dito, eu convido você a se inscrever no canal da EBD, caso ainda você não seja inscrito, também dar like nesse vídeo e compartilhar para que outras pessoas possam também refletir sobre esse assunto. E na aula de hoje nós iremos estudar a respeito da doação de órgãos. O que nós como cristãos pensamos? Qual que é o nosso posicionamento em relação à doação de órgãos? Então nós iremos refletir um pouco sobre esse assunto. Só que antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu espero que você tenha de fato e de verdade passado aí uma semana excelente na presença do Senhor, que você possa ter obtido aí boas notas na escola e que Deus tenha te dado bênçãos e realizações durante esta semana. Também gostaria aqui já de voltar a refletir com você sobre as perguntas que eu deixei da aula anterior, para que, se você refletiu durante a semana, meditou sobre esses assuntos durante a semana, que você compare aí com as suas respostas. E a pergunta de número 1 é o seguinte: defina de maneira resumida o que são as células tronco. De maneira resumida, o que elas são? São células mestras que têm capacidade de se transformar em outros tipos de células. Então são células mestras que podem se transformar em outros tipos de célula, e eu acrescento que elas têm esse poder de regeneração. Segunda questão: por que a igreja diz não ao uso de células troncos embrionárias em tratamentos e pesquisas? E nós dizemos isso porque a vida começa na concepção. De acordo com a lição, quando começa a vida? Obviamente que uma resposta aqui, a resposta anterior responde esta atual. Ela começa na concepção. Pergunta de número 4. Que tipo de pesquisas com células troncos não ferem os princípios bíblicos? Quais são? E a resposta é as que não envolvem um embrião. Você pode fazer pesquisas com células tronco, os cientistas, os biólogos, sei lá quem faz isso. Eles podem fazer pesquisas com célula tronco, tanto embrionária jamais, mas pode fazer com a medula espinhal ou com o cordão umbilical. É absolutamente tranquilo fazer pesquisa a respeito disso. Só que a nossa lição de hoje é sobre doação de órgãos, e já vamos entrar aqui no nosso texto áureo, que diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui não está fazendo um apoio às células troncos, tá? Que o embrião tem que dar vida para que as pessoas estudem. Não. Aqui está falando de generosidade. Esse é a questão do texto aqui de 1 João, capítulo 3, versículo 16, que fala isso, né? Conhecemos o amor de Deus nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, eu tenho que ajudar o meu irmão, eu preciso ajudar o meu irmão. E o nosso texto bíblico em classe encontra-se em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 20, que diz assim: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitaram. Porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperássemos em Cristo só dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, a nossa aula de hoje vamos tratar exatamente desse assunto de doação de órgãos. E de acordo com a lei brasileira,
Se uma pessoa ela não declarar em seu documento que ela não é doadora de órgãos, seus órgãos podem ser retirados para transplantes. Ou seja, a pessoa que no documento de identidade, hoje, você, ao emitir seu documento, você pode falar que não é doador de órgãos. Quando você põe isso explícito no seu documento que você não é doador de órgãos, então você não será um doador de órgãos. Ninguém vai tirar os seus órgãos, na sua morte, obviamente, para implantar, né, ou transplantar para outra pessoa. Agora, se você não pôr nada no seu RG, aí sim, se você vir a falecer e tiver órgãos aproveitáveis em você, eles podem sim usar esses órgãos para outras finalidades com o consentimento da família. É isso que acontece. Mas afinal, qual deve ser o nosso posicionamento em relação à doação de órgãos? Então, nós vamos ver isso. Antes de vermos o nosso posicionamento, nós gostaríamos de responder a uma questão simples e direta. Mas afinal, o que é doação de órgãos? Esse procedimento é a concordância por parte de uma pessoa que consente que os seus órgãos sejam retirados após a sua morte para serem aproveitados em portadores de doenças crônicas. Ou seja, a pessoa ela faz um acordo e põe lá na sua identidade que ela é sim doadora de órgão. Então, quando ela morrer, por exemplo, se ela morrer de um acidente, né, e seu coração está bom, eles podem tirar o coração e pôr para uma pessoa e fazer um transplante em uma pessoa que precisa de um coração. Seu fígado, a mesma coisa, seus pulmões, a mesma coisa, e qualquer outro órgão que é possível fazer o transplante. Então, isso é a doação de órgão. Nós já tivemos, nós já ouvimos falar muitas vezes sobre transplante de órgãos quando se trata de rins. Você já viu pessoas que têm problema em seus rins e ela recebe um rim de um parente ou alguém compatível e é implantado nela, né, é transplantado para ela, ela volta a ter uma vida normal? Sim, isso é possível fazer transplantes enquanto as pessoas são vivas. Por exemplo, o do rim, um ser humano pode viver com relativamente bem apenas com o rim. Então, se ele doar um rim nesse gesto heróico e amoroso, um rim para alguém da sua família ou para alguém que ele seja compatível e queira fazer isso, ele estará fazendo um ato de muita coragem, de muita bravura e não vai prejudicar a sua vida no que diz respeito a essa retirada desse órgão. Você pode ver de maneira tranquila. Você já reparou nas campanhas de doação de sangue também? Pois é, doação de sangue, doar sangue também é uma maneira de doar órgãos, né? No caso está doando sangue, não um órgão específico. Então, doação de sangue também é uma maneira de doar órgão e existem cirurgia e pessoas que precisam de determinados tipos de sangue, e aí as pessoas que doam, eles mantêm esse sangue que é doado em um banco de sangue, quando precisam vão lá e usam esse sangue. Também é uma atitude de bastante bravura, de coragem e nobre quem é doador de sangue. Então existe aí essas questões de doação de órgão enquanto a pessoa está viva, pois a pessoa se mantém viva e não fará falta para ela, né, de uma maneira assim mais contundente. E também há essa questão da doação de órgãos quando se trata de pessoas que já morreram e consentiram doar órgãos, se puserem esse documento, ou se não puseram, a família decide sim ou não. Mas mesmo que tenha um documento, independente do que a família queira, sim, vai ser obedecido o que está no documento, só para que nós possamos se situar nessa questão. Então, em relação à ética, né? Eticamente, é certo doar órgãos? Desde que a nossa consciência esteja alinhada com a palavra de Deus, também não há nenhum problema em doar órgãos. Vamos ver aqui um texto, está em Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim: pense nisto que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, se você consegue, se você pode doar sangue, você sabe que vai salvar alguém que você está vendo ali que está precisando, e você tem o sangue certo para aquela pessoa, e você simplesmente não doa por uma questão sua pessoal, deixando a pessoa morrer, você vai estar pecando.
porque você sabe o bem que deve fazer, e o bem é doar um sangue, por exemplo, àquela pessoa, ou seja, da situação que for. E a doação após a morte, como que ela funciona de qualquer forma, né? Então nós temos um decreto, o decreto 9.175, assinado em outubro de 2007, que alterou o Sistema Nacional de Transplantes, o SNT. O novo texto retira a possibilidade de consentimento presumido para a doação e reforça a decisão expressa da família do doador do processo. Ou seja, agora a família ela tem um poder de doar os órgãos da pessoa, do seu ente querido que faleceu, por exemplo, mesmo que ele não tenha, escrito nada em seu RG, a família tem esse poder de fazer a doação dos órgãos dele, desde que não tenha algo expresso dele falando que não queria doar, tá? Então, isso aí fique claro. Eu não tenho certeza disso último que eu falei, mas é bom dar uma verificada nisso depois. Tá. Com o objetivo de resolver os problemas de carência de órgãos, foi que esse decreto foi assinado, de que agora, a família ela tem. Porque observa, o novo texto retira a possibilidade de consentimento presumido para a doação de órgãos, ou seja, o consentimento presumido é quando a pessoa ela não avisou nada. Se ela não avisou nada, ela não doaria o órgão, mas porque, aquela história de quem cala consente. Só que se a família decidir que ela vai doar órgãos depois dela morrer e não houve um consentimento prévio, vai ser doado os órgãos daquela pessoa, porque há escassez de órgãos aí nos hospitais. Então é uma necessidade que existe. Então temos aí a questão 3. A questão 3 o nosso terceiro ponto, fala, mas por que ser contra a doação? Porque existem alguns grupos mais radicais que são contra a doação de órgão. Porque embora boa parte da sociedade se coloque a favor, algumas pessoas foram veementemente contrárias à doação de órgãos, a salvar a vida. Um dos principais argumentos é a comercialização de órgãos humanos, sim, pois há essa possibilidade, infelizmente, quando você abre essa possibilidade de doação de órgãos, quem sabe se não vão pegar os órgãos daquela pessoa e vão começar a vender. Imagina uma família desesperada com um ente querido desesperado que precisa do órgão X para sobreviver e aparece uma pessoa oferecendo um órgão de um familiar que morreu, ou então até um hospital mau caráter e aparece alguém do hospital oferecendo, pedindo dinheiro em troca para colocar a pessoa numa fila de transplante para ser a primeira da fila, ou pular algumas outras pessoas, isso a fim de angariar lucros com os órgãos dos outros. Então isso é possível, e é um dos argumentos que usam para não doação de órgão. Um outro argumento também é o receio de que haja discriminação, a possibilidade de que órgãos possam ser usados de forma diferenciada entre ricos e pobres. Por exemplo, existe um coração que está pronto para ser transplantado para outra pessoa, um coração saudável pronto para ser transplantado. Então, eles vão dar prioridade, o medo aqui é de dar prioridade a quem é rico e deixar um pobre, por exemplo, uma pessoa de menos capacidade, sem aquele órgão, sendo que talvez aquele pobre chegou até primeiro do que aquele rico, ou tenha maior prioridade, pois tenha maior debilidade. Então, isso também é um argumento que eles usam. Ainda podemos destacar o argumento de que muitos de nossos irmãos, infelizmente, com um pensamento inocente e às vezes ignorante, eles afirmam que a prática da doação de órgãos não pode acontecer porque Deus pode realizar o milagre de ressuscitar o morto. Ou seja, como é que Deus vai ressuscitar alguém se já tiraram os órgãos dele? Então dificulta o milagre para Deus. Olha que coisa absurda. E há os que não estão de acordo porque entendem que no momento da ressurreição o órgão fará falta. Olha, é cada absurdo. Isso chega a ser absurdo, já não é mais nem inocência dos nossos irmãos, mas chega a ser um absurdo mesmo. Mas nós como devemos agir diante de tudo isso? Em primeiro lugar, deve-se ficar claro que, segundo as Escrituras, na ressurreição não haverá nenhum tipo de problema quanto à ausência de um órgão. O apóstolo Paulo aos Filipenses foi taxativo.
mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos transformará o nosso corpo abatido para um ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Ou seja, o que ele está falando? O nosso Deus, ele vai transformar o nosso corpo para um corpo glorioso. Então, independente de estar faltando hoje um dente, perna, braço, o que for, o nosso corpo vai ser restaurado por Deus, transformado por Deus em um corpo glorioso. Então tudo vai estar no lugar, tudo que é necessário para a manutenção da vida lá no céu. Não sei se vai ter alguma implicância isso, mas vai estar tudo certinho, porque nós seremos seres semelhantes a Cristo no que diz respeito ao nosso corpo glorificado. Então vamos aqui ver mais um texto que fala: meus irmãos, os que quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o corpo que não pode morrer. Ou seja, o nosso corpo cheio de defeitos será revestido por um corpo perfeito. Então tudo vai ser restaurado. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com algo que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte estava destruída, a vitória completa. Então nós temos aí agora as explicações de Paulo falando que o nosso corpo vai ser transformado, ou seja, não tem motivo para não doarmos órgãos. A vida cristã deve ser caracterizada pelo amor. Se amamos, não teremos problemas de doar nossos órgãos em favor de um próximo. O Senhor Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, resumindo a ópera, doar órgãos não é pecado. Você pode doar desde que você esteja bem para isso, sua consciência esteja tranquila, pode doar tranquilamente. É um ato de amor, é um ato bonito, nobre, que você pode adotar. Então, espero que esta aula tenha sido clara para você. Só peço que você faça uma revisão, dê uma olhada na questão da doação de órgãos em quem discriminou que não é doador ou de que é doador na carteira de identidade. Quanto ao restante, tá tudo tranquilo, tudo em paz. Então vamos para as questões. Primeiro, o que é doação de órgãos? Essas questões para que você reflita durante a semana. E a primeira questão é: o que é doação de órgãos? Segunda, cite o argumento não favorável à doação de órgãos. Terceiro, escreva 2 motivos por que precisamos ser doadores. Agora eu quero que você fale 2 motivos por que nós devemos ser doadores. Quarta, na ressurreição haverá problema quanto à ausência de algum órgão? Se a pessoa está banguela, né? Não tem um dente, vai fazer falta? Vai ter algum problema? E uma pergunta também muito íntima, muito pessoal: você é doador de órgãos? Então, baseado nos contextos aqui, acredito que se você puser no seu carteira de identidade que não é doador de órgão, você não será doador de órgão. Então, isso daí é bastante interessante. Mas é bom dar uma pesquisada sobre isso. Eu espero que você reflita sobre esse assunto e que sua semana seja uma bênção na presença de Deus. Então, nós estamos encerrando a nossa aula aqui de número 10, né? Olha só como nós já estamos avançados. Estamos na nossa aula de número 10 e já caminhando para o final. Doação de órgãos foi o tema da aula de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe. Uma boa semana na presença do Senhor. Amém.